Na década de 60, os enormes rabos de peixe foram aposentados. O mercado americano precisava de carros menores para o padrão deles, precisava de um carro mais econômico também para o padrão deles, e em 1964 nasce o primeiro Pony Car, lindo, ágil e leve. Nasceu com uma estrela forte, ou melhor, um corcel estampado na carroceria. Eu sou Wagner Farias, esse é o programa sobre 4 rodas, e o vídeo de hoje é sobre cavalaria. Iha! Pois é, mas antes da adrenalina, se inscreva no canal, acione as notificações para ficar sabendo de novidades como essa. Sim, o programa de hoje é sobre cavalos, muitos deles, com a 166 para ser mais exato. O Mustang Black Shadow chega para comemorar os 55 anos de lançamento desse ícone da indústria automotiva internacional. No Brasil, é a única versão comercializada oficialmente e traz um pacote fechado que substitui a versão GT Premium que saiu de linha em 2019. Continua vindo dos Estados Unidos e está na sua 6ª geração. Uma observação, pode até não parecer, mas com um pouquinho de esforço você até consegue usar esse carro no dia a dia. É tão bem nascido que já em 1965, com 1 ano de idade, caiu nas graças do famoso Carroll Shelby, construtor de carros, que ajudou a imortalizar as versões dos Mustang Shelby. Agora tem um detalhe, antes de ligar o motor é importante um teste de sanidade. É comum brotar alguns sentimentos estranhos assim que você senta por trás desse volante. É claro que trata-se de um ícone, tanto que não tem nenhuma menção da montadora Ford pela carroceria. O carro por si só já se apresenta. É a mesma carroceria da versão anterior, da GT Premium, exceto por alguns detalhes que enaltecem essa versão Black Shadow. É um autêntico coupé, 2 portas, 4 lugares, com a queda lá no vidro traseiro. Então não tem mimimi, mas é um coupé na sua essência, é um coupé na sua versão raiz. Os faróis, a dianteira dele é muito bem trabalhada, dá a identidade clara do que é efetivamente o Mustang e é toda trabalhada em Full LED. Inclusive existe uma pequena observação, o DRL dele faz alusão a um detalhe esportivo que existia na versão GT 350 de 1965. Na versão de 65 eram pequenas aletas com função de resfriamento. Agora essas aletas são pequenos detalhes, como se fossem as pequenas guelras que acendem na versão DRL. As lanternas tripartidas estão no modelo no Mustang desde que ele nasceu. Nessa 6ª geração elas chegam brancas, acendem vermelho, ok, mas enquanto apagadas dá aquela sensação que está faltando alguma coisa, o carro fica com a traseira muito monocromática, mas enfim, nada que desmereça a presença de um Mustang. A carroceria é toda vincada, deixando claro por onde o vento passa por conta da aerodinâmica no caso de uma aceleração mais eficiente. No capô a gente tem 2 saídas de ar que servem para arejar o cofre do motor que abriga o poderoso motor Coyote V8. Aí vocês vão me perguntar, quando você diz que é uma versão fechada, quer dizer que a gente não tem a possibilidade de ter nenhum incremento, nenhum opcional? Não é bem assim. Existem vários acessórios que podem ser adquiridos nas autorizadas, mas que normalmente são vendidos via encomenda. A gente pode comprar uma capa personalizada, as entradas de ar dos paralamas traseiros, dos vidros traseiros, dentre outros brinquedinhos que enaltecem ainda mais a estética desse carro. Nessa versão Black Shadow, a grade, o emblema, a alusão ao motor 5.0 e o contexto GT na traseira do carro, a faixa na traseira do carro, e o aerofólio são pretos. O teto, as novas rodas também exclusivas dessa versão e as listras que compõem o carro também são negras, com observação, as listras não são pintadas, são adesivos, mas tipo assim, qual é a reclamação? Você curte Velozes e Furiosos? Ali tudo é adesivo, então tá valendo, o carro fica com um aspecto ainda mais poderoso, ainda mais esportivo, ainda mais zangado do que a versão GT Premium. E aí vale uma dica, para que toda essa cosmética dessa versão Shadow, Black Shadow apareça, é interessante você ter um cuidado com a cor. Numa cor clara, esses detalhes ficam
perfeitamente visíveis, como é o caso dessa versão dessa unidade que está no branco ártico. Mas se você for optar por uma cor mais escura, esses detalhes eles vão sumir. Se isso não for um problema, se isso na verdade for um desejo seu de que esses detalhes realmente fiquem camuflados na carroceria do carro, então recomendo fortemente que você adquira a cor preta, porque esse carro preto ainda fica muito mais zangado, fica muito mais bandido. É um carro a se admirar. O primeiro contato que a gente tem com o carro é com a chave. É uma chave de presença que conta com o sistema de aproximação, e o carro destrava com sensores presentes na maçaneta, tanto na porta do motorista quanto na porta do carona. A partir do momento que o carro destrava, começa a diversão, a parte lúdica do processo. Ele conta com a luz de aproximação, que é um cavalinho, o ícone do Mustang projetado nos retrovisores no piso, na parte de fora do carro, e as soleiras são iluminadas em azul com o nome Mustang também. Tem o sistema exclusivo Bang & Olufsen, com um subwoofer de série embutido na traseira. O interior dele é super bem acabado. Para quem gosta de criticar carro que vem com painel de plástico, vai quebrar a cara dentro do Mustang. A gente tem painéis de couro, e como acontece aqui no apoio de braço central, no detalhe das portas. O que normalmente seria um plástico mais duro, aqui é um plástico macio com soft touch, inclusive faz menção com umas costuras aqui muito interessantes. Tem couro, como eu já falei. Alguns painéis, como esse da porta aqui, são no material chamado alcântara, que dá uma espécie de um veludo que dá uma nobreza diferenciada ao carro. Que alguns detalhes também em fibra de carbono, como esse detalhe aqui nas extremidades do painel, o painel propriamente dito nessa parte aqui de cima em fibra de carbono, e a gente tem essa manopla que é uma gracinha, é uma bolota de fibra de carbono que tem um botão que dá uma sensação de que a gente está apertando o nitro na hora que a gente está trocando a marcha, posicionando a marcha, que é uma coisa muito bem bolada. Alguns comandos desse carro eu preciso falar o seguinte: eles parecem, inclusive aqui no painel, ó, esses comandos eles têm uma alusão clara e clássica à aviação. Aí vocês me perguntam, de onde é que vem isso? Vocês não sabem por que esse carro se chama Mustang? Eu vou explicar para vocês. Um dos coautores desse projeto lutou na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e pilotava um avião de caça chamado P-51 Mustang. Então, quando esse carro nasceu, ele recebeu esse nome e foi batizado em homenagem ao P-51 Mustang, que deve ter salvado a vida desse coautor, desse designer da Ford, algumas vezes. Então, essa alusão à aviação está bem presente aqui nos botões, onde a gente consegue selecionar o modo de direção, desligar e ligar o controle de estabilidade, o pisca-alerta, e o modo de direção, o modo de controle da direção também é controlado por aqui. Uma coisa que é particularmente interessante, ele não é estranho, ele é diferente. Se você está acostumado a conviver com minivans, com SUVs, você vai estranhar um pouquinho a ergonomia do Mustang. Ele é um carro mais baixo, lógico, por conta de questões de estabilidade e dinâmica veicular, e isso interfere no package, que é essa sensação, essa relação que o condutor tem com o carro. Por exemplo, a gente entra no carro, a gente pensa que a gente está quase que no chão, o teto é muito baixo. Para entrar, a gente precisa criar uma manobra diferente para poder se acomodar aqui no banco. Mas, uma vez acomodado, a sensação de que está efetivamente num avião de caça é fabulosa. A gente fica perfeitamente acomodado. Os bancos são muito bem trabalhados, acompanham o acabamento do resto do carro. O volante está bem à mão, tem uma regulagem interessante. O túnel que tem aqui na central, porque vocês sabem que o carro tem um motor lá na frente, claro, lógico, e tem todo um sistema de transmissão que leva a força motriz às rodas traseiras. Então o túnel aqui do carro é mais alto. Então a gente tem a sensação de estar com o braço em cima de uma mesa quando a gente apoia o braço aqui. Uma das consequências disso também é o seguinte, como eu falei para vocês, esse aqui é um coupé, 2 na frente e 2 na traseira. Para acessar os bancos de trás, existe uma pequena manobra. Aqui no canto, existe umas pequenas alças que conectam o cinto, que facilita a vida de quem está na frente na hora de pescar o cinto e trazer para trás. Então isso facilita bem. Lá atrás, os bancos cabem 2 pessoas, mas uma pessoa com um porte maior não se dá muito bem, exatamente por conta daquela questão que eu falei. A queda do vidro traseiro, ele começa
aqui no teto. Ele não tem saída de ar-condicionado para a parte de trás e também não tem, como nos carros mais sofisticados, que primam pelo luxo e pelo conforto, que não é exatamente a proposta do Mustang, ele não conta com acesso de USB aqui atrás. Existe aqui no porta-braço um pequeno cofre, um pequeno porta-objetos que está aqui, que tem realmente aqui uma USB, mas que para acessar a parte de trás é um pouquinho complicado. O acabamento do volante em termos de materiais e de desenho de modo geral acompanha a nobreza do resto do veículo. Eu já vi calculadoras com menos botões do que esse volante aqui, então daqui a gente controla tudo, desde os comandos de voz até o controle da conexão do kit multimídia, a disposição, os modos de direção, os modos de condução, tudo é perfeitamente personalizável e ajustável aqui pelo volante. É um volante multifunção que conta inclusive com os pedal shifts que tem aqui, que funcionam de uma maneira automática. Não precisa fazer nenhum tipo de configuração, ou apertar nenhum botão ou colocar a marcha em uma posição específica, porque os pedal shifts trabalham de uma maneira automática, autônoma, sem nenhuma regulagem. Eles estão aqui presentes para quando a gente precisar. Aqui no painel existe uma pequena plaqueta que é uma exclusividade dessa versão Black Shadow, que é a placa de comemoração dos 55 anos do Mustang. Aqui no painel, a gente tem um painel completamente digital, é uma tela completamente digital de 12 polegadas que é totalmente personalizável. A gente pode escolher as cores primárias, as cores secundárias, inclusive o grafismo que aparece lá, especialmente do contagiro, que pode ser a disposição de um ponteiro analógico ou pode ser a disposição de uma barra de aceleração. Em termos de infotenimento, a gente tem um kit multimídia que ele é turbinado pelo sistema Sync 3 da Ford. Conta com a tela de 8 digital, sensível ao toque, touchscreen, de 8 polegadas e conta com os aplicativos de navegação, o controle de climatização, os controles de rádio e conta também com o sistema Apple CarPlay e Android Auto para fazer aquela conexão e espelhamento dos smartphones direto aqui no sistema para vocês terem aquela facilidade na hora da condução. O ar-condicionado dele é digital dual zone, então a gente consegue equalizar a temperatura do motorista e do carona independentemente. O freio de mão, aí é que tá um detalhe legal, é com haste, então a primeira coisa que vocês pensam é a seguinte: nossa, no dia que eu botar as mãos no Mustang, no motor V8 com tração traseira, a primeira coisa que eu vou querer fazer é um drift. Dá vontade, mas eu vou explicar para vocês que neste caso aqui é um pouco mais complicado do que isso, tá? É um carro esportivo baixo, o para-brisas é bem amplo, grande, a gente não tem problema de visão. A gente só precisa se acostumar com os retrovisores, apesar das aletas de ampliação do ponto cego, eu acho que eles poderiam ser um pouquinho maiores. E a traseira, o vidro de trás é enorme, porém ele é muito deitado. Como eu falei, é um coupé, é um carro esportivo. Então nada que inviabilize você usar o carro. Como eu falei, é uma questão de costume de você sair de um carro convencional e você entrar e assumir o volante de um ícone como um Mustang. O porta-malas desse carro é até razoável, tem 382 litros. Então dá para você ir no mercado, fazer uma feira com as compras do mercado na traseira sem problema nenhum. Com a pequena observação, por conta da anatomia do carro, da disposição das lanternas, etc. A entrada, o acesso à mala é um pouquinho mais estreita, mas como eu falei, faz parte da anatomia de um carro que tem essas características em particular. E tipo assim, ir ao mercado e colocar compras e carregar peso não é exatamente uma prioridade de um carro com essa concepção. Então vamos lá, configuração de dirigibilidade desse carro. Primeiro, a direção. A direção é elétrica, perfeitamente ajustável e personalizável ao regime de condução que você quer. Aqui no painel, como eu falei para vocês, vocês podem usar, vocês podem selecionar se vocês querem uma direção mais justa, mais esportiva, ou uma direção um pouco mais macia, um pouco mais confortável para o dia a dia. Lá na frente que está a grande maravilha. Tem um motor Coyote 5.0 de terceira geração que gera famigerados 466 cavalos e tem 56,7 kgf de torque. É um monstro, é um bruto. E tem injeção também que conta com o sistema direto e indireto. Como é que funciona o sistema direto e indireto? É muito simples. Quando a gente está em velocidade cruzeiro ou andando devagarinho, a gente trabalha com o sistema de injeção indireta, que coloca o combustível, coletor de admissão. Quando a gente força um pouco mais a aceleração, aí entra um outro sistema, que é o sistema de injeção direta, que coloca o combustível direto
na câmara de combustão. E aí, se vocês mantiverem a aceleração mais puxada, se a intenção for brincar com mais poder de fogo desse carro, os dois sistemas entram em ação ao mesmo tempo. São 16 bicos de injeção trabalhando, colocando gasolina dentro desse monstro V8. Qual é a consequência que a gente tem disso? Gasta gasolina. Gasta um pouquinho a mais, mas eu confesso para vocês que quem dirige um carro desse não está muito preocupado com isso não. A diversão vale muito mais a pena. O motor conta também com duplo comando variável de válvulas, tanto na admissão quanto na exaustão. Esse carro pesa mais de 1.700 kg, vai de 0 a 100 em pouco mais de 4 segundos, segundo a Ford, e tem a velocidade máxima controlada eletronicamente em 250 km por hora. A economia, como eu falei, não é o foco desse carro. Ele tem um motor aspirado, não é turbinado, não tem desligamento do cilindro, não tem sistema de start-stop e tem um tanque de 60 litros e meio, que o motor funciona, deixar claro isso, exclusivamente a gasolina. O nosso câmbio aqui tem 10 velocidades, é um câmbio automático e, como eu falei, tem a possibilidade de mudança aqui em cima. Aí vocês perguntam, para que você quer um carro com 10 marchas? Filhão, você tá trabalhando com um motor V8 que tem 466 cavalos. Eu estou nessa velocidade aqui agora, se eu aumentar um pouquinho, ele vai puxar para a 8ª marcha numa aceleração suave. Mas se eu pisar com força, ele desce de 9ª marcha para 4ª, às vezes a 3ª. Então tem que ter uma caixa de marcha que comporte esse abuso e que dê vencimento aos 466 cavalos que esse carro tem lá, tá? O sistema de escape dele não é em X, é em paralelo e tem um sistema que controla, isso é também muito massa, que controla o ronco que o carro faz. Então você pode ter 3 opções de barulho do ronco do motor. Um é super esportivo, que o ronco fica mais encorpado, tem um intermediário, que é o normal, e tem um que é o silencioso, que o carro fica com o barulho de um carro convencional, um pouco mais potente, claro, mas não tem aquela fúria do motor V8. Os freios, eles são a disco nas 4 rodas, claro, tem sistema ABS, EBD, etc e tal. E aí tem uma observação, os freios da frente eles não são ventilados, são freios sólidos. A compensação por não ser ventilado e ser sólido é que o disco de freio dianteiro ele é singularmente maior do que o disco de freio da traseira, tá? Esse carro ele tem suspensão McPherson na frente, na dianteira, e tem um sistema de suspensão independente na traseira, que é na disposição Multilink ou Forlink, tem os nomes comerciais variam. E aí tem uma novidade nesse sistema que é o seguinte: ele funciona com um sistema chamado Magnet Ride, que é o seguinte, é um ajuste eletromagnético adaptativo. Então você pode ter um ajuste mais macio quando a pista assim permitir e mais duro quando for necessário. Em termos de rodas, a gente tem rodas aros 19 com largura 255 na dianteira e rodas aros 19 com largura 275 na traseira. Adivinha por quê? Porque a gente precisa passar por solo todo aquele torque, toda aquela potência do motor Coyote com muita eficiência. Eu imagino que vocês estão perguntando o seguinte: qual é a sensação de pilotar um autêntico V8, um autêntico muscle car americano? É um carro que tem uma condução visceral, é um motor V8 com 466 cavalos, como eu já falei várias vezes para vocês aí na frente, e tem a tração traseira. Então vamos lá, tem uma máxima que diz o seguinte: o muscle car é um carro que não faz curva e nem freia, mas vai para frente com uma ignorância. Ainda é mais ou menos assim, só que essa máxima é muito antiga e a realidade é diferente, tá? A gente tem nesse carro aqui alguns tipos de condução diferentes, desde a mais comportada para um uso urbano até um pouco mais esportiva. Tem uma condução inclusive para arrancada, aparece aqui no painel aquela sinaleirazinha da partida de um dragster. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: no painel há a leitura de todo o sistema de injeção eletrônica, por uma questão de segurança que é inerente aos carros que não tem um poder de fogo tão grande como esse, mas que aqui se torna cada vez mais necessário, é a questão do alerta de pré-colisão. Então existe todo um sistema de sensores na frente e aqui no para-brisa que monitoram como é que está a condução do carro. Existe também o piloto automático adaptativo. Então é aquela coisa, você está na estrada,
Você faz a programação do carro, você deixa. Se aparecer algum obstáculo, algum carro em velocidade menor, o carro reduz a marcha, reduz a velocidade, se adapta ao sistema e quando o obstáculo muda, ele volta à configuração original. Por questão de segurança também, a gente tem 8 airbags aqui, tem um sistema de reconhecimento de pedestres lá na frente para que acidentes possam ser efetivamente evitados e tem um assistente de permanência em faixa que reconhece as faixas onde você está conduzindo. Com esse assistente ligado, o botãozinho fica bem na lateralzinha aqui, o carro mantém o trajeto dele de maneira autônoma. Se você quiser trocar de faixa com o sistema ligado, você vai sentir uma certa relutância do carro, mas se você insistir, o sistema é desligado automaticamente. Existe um alerta também pós-colisão. No caso de um sinistro, de uma batida, o carro para efetivamente, a buzina com sinais sonoros, alertas e os piscas começam a funcionar para o pessoal saber, entender que ali está acontecendo uma emergência. E claro que esse carro conta com todos os sistemas de controle, de tração, de estabilidade, o ABS, como eu falei para vocês, tem o Hill Hold, que é o sistema de partida em aclive. Inclusive tem um botãozinho aqui, ó, que eu posso ligar e desligar o controle de estabilidade, que foi uma coisa que me foi frisada com muita clareza. Não toque nesse botão, não vou fazer isso, mesmo porque, como eu falei, é um motor V8 com tração traseira e a gente não está numa pista de provas. Vamos ao que interessa. Vocês estão se perguntando quanto custa ter um Mustang. Como eu falei, o Black Shadow é a versão única comercializada oficialmente aqui no Brasil. Então, por esse pacote, vocês pagam R$ 354.990. As revisões são feitas a cada 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses. O que acontecer primeiro? As 5 primeiras revisões custam R$ 6.565. Vocês podem contratar um serviço chamado Ford Protect, que estende por mais 2 anos a garantia e dá mais 5 revisões dentro do pacote para o Mustang. Esse serviço da Ford custa R$ 9.990. Em termos de consumo, a gente tem várias possibilidades de condução. Ou você dirige de uma maneira mais selvagem, mais bruta, o que é incompatível com a realidade urbana, ou você tem uma condução mais suave do dia a dia. A depender de como seja o seu pé, o consumo desse carro gira em torno de 5,5, 5,9, chegando com a forcinha a 6 km por litro. Aí vocês perguntam, nossa, eu vou comprar um carro de 350 mil reais, vou gastar mais quase 7 mil nas 5 primeiras revisões, mas pense bem, se vocês forem comprar um carro com essas mesmas características numa marca premium, vocês podem ter certeza que vocês não vão estar trabalhando abaixo de 500 mil, 600 mil reais. Então é um carro que tem um custo-benefício bem razoável. O Mustang não é simplesmente um carro, é um ícone, é uma referência, é um bólido, é uma estrela de cinema. Enfim, o Mustang é uma lenda. Ao volante, qualquer um volta à sua essência de criança com um brinquedo desse tamanho e desse preço. Ao passar pela vida, o sujeito precisa fazer 3 coisas: ter um filho, plantar uma árvore e dirigir um Mustang. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal sobre 4 rodas. Partiu próxima encarnação!